Fala galera, Breno da Remap Race Bike. Nós vamos iniciar agora uma série de vídeos específicos falando sobre determinados remaps de determinados modelos de moto, para você saber se você está preparado. Você sabia que um remap não é apenas um acerto de dinamômetro, né? Que ele é muito mais complexo, que ele mexe com a dirigibilidade da moto e você está preparado para isso? Você faz os seus acertos assim, pensando na dirigibilidade da moto, sanando alguns problemas crônicos ou melhorando o que já é razoável ou bom? Então, se você está preparado, parabéns. Se você não está, se liga nesse vídeo aí para você aprender certas coisas e entender a sua necessidade, ok? Muita gente posta aí vídeo de remap só no dinamômetro, aí mostra lá o resultado do teste, ganhou tantos cavalos. Mas você sabia que no dinamômetro você só está vendo uma condição de condução da motocicleta, de dirigibilidade dessa moto? Qual é essa condição? É a condição de plena carga, de potência máxima, de aceleração total, que você coloca a mão no fundo do acelerador e dispara seu teste de dinamômetro. Tem gente que nunca reparou isso, né? Que ali é só essa fase. Tudo que aparece num teste de dinamômetro, você está 100% com o acelerador aberto, né? Tem muita gente que nunca reparou só isso. E deixa o resto tudo sem fazer, acha que está tudo bem, que o remap dele é top, que ele é o fera, que ele é o pica das galáxias. Será que é mesmo? Será que não tem necessidade de fazer outras coisas? Então, eu vou mostrar para vocês nessas séries aqui, começando com algumas motos icônicas, com problemas crônicos de dirigibilidade, que a gente pode sanar se você tem um conhecimento profissional. E conhecimento profissional, você sabe que é só na Remap Race Bike, né? Porque se você comprou um sisteminha de remap de origem duvidosa, você não teve treinamento e você jamais vai ser um profissional completo, que vai fazer um acerto pensando na dirigibilidade da moto, melhorando o torque, potência, economia, e não só a potência máxima lá quando a moto está no dinamômetro, ok? Então, curta, compartilhe, comente e segue a gente nas redes sociais aí para você ficar por dentro de tudo. Como eu disse para vocês, a moto no dinamômetro, você só mede uma condição, que é o plena carga ou potência máxima. Ah, mas meu dinamômetro tem freio. Beleza, freio eletromagnético, encarece muito o dinamômetro. É bom para você ver um miolo de mapa, mas eu sei ensinar você, até num dinamômetro sem freio, como fazer isso sem precisar gastar o valor do freio. É lógico que um freio traz algumas vantagens, mas você tem como se virar e entender, se você entende de remap, assimilar essa técnica que a gente te ensina, mesmo no dinamômetro sem freio, para você verificar, por exemplo, o miolo do mapa, fazer outros acertos, ok? Então, gente, no dinamômetro, eu considero que é a finalização de um ajuste. Toda vez que a gente sobe uma moto no dinamômetro, se é a primeira vez que a gente está fazendo, nós vamos levar vários remaps para desenvolver essa moto, não só numa. Vão ser vários, porque a gente tem que experimentar a questão de torque em baixa, tem que experimentar a economia, tem que experimentar a resposta do acelerador, e no dinamômetro só vai sair lá boa de plena carga, de mão no fundo, o que também não significa velocidade final boa, tá? Top speed bom. Eu vou falar sobre isso no momento oportuno. Mas um dinamômetro com freio ajuda, só que mesmo nesse dinamômetro com freio, você não pode comparar a potência. Você sabia por quê? Você sabe? Você sabia disso? Melhor dizendo, por quê? Porque você não tem o mesmo parâmetro para comparar. Você não pode acelerar 30% uma hora do acelerador para ver miolo de mapa e depois você acelerar a segunda vez depois de remapeada, a primeira acelerada é original e a segunda é remapeada. Será que você vai acelerar os mesmos 30? A não ser que você ponha um limitador no acelerador e meça eletronicamente qual é aquela abertura de TPS para você acelerar as duas vezes iguais. Se não, se você acelerar 35% ou 25%, você já não está comparando mais nada. Por quê? A potência já vai mudar por causa da condição que você abriu o acelerador, entendeu? Então, mesmo num dinamômetro com freio, não existe comparação de potência. Ali só serve para determinados casos. Falando sobre dinamômetro e top speed. Regulagem, ajuste feito no Dina e o top speed. Beleza, vamos lá. Primeiramente tem a questão mistura, né? Eu costumo afirmar que você ter uma aquisição de dados, uma telemetria ligada numa moto e ela andando na rua, você vai ter a condição real. No dinamômetro você tem uma condição falsa disso, e por isso a moto pode não ser boa de velocidade final. Mas por quê?
porque você está parado. Então, primeiro, você não tem a resistência do ar, que ela impacta muito na carga que o motor vai sofrer. Segundo, você não tem entrada de ar na tomada frontal, principalmente aquelas motos têm Ren-Air, né? Porque quando entra ar ali, chega a pressurizar meio bar. Isso vai mudar a mistura? Com certeza. Galera, nós fizemos, por exemplo, as motos da Superbike Brasil no ano de 2020, a CBR 650, para a categoria inteira, todas as motos, 36 motos remapeadas. Primeira coisa que nós fizemos foi levar no dinamômetro, era o mesmo escape que todas as motos iam usar, então vamos fazer ali um acerto base para ela sair dali boa. Beleza, saiu dali boa. Entrou no autódromo de Interlagos, por sorte, tinha uma equipe lá que tinha um sistema de aquisição de dados. Então eles instalaram na moto e aí depois o cara me chamou e me mostrou o resultado. Bom, aquela moto que nós deixamos com mistura perfeita no dinamômetro, e esse perfeito é o 086, que é o valor default base, né? Quando chegou na pista, essas motos estavam rodando a 091, 092, 093, ou seja, ainda estavam muito pobres. E saíram do dinamômetro com a mistura acertada. Então, você imagina aquela moto que você vai lá e vai buscar essa mistura no default primeiro, 086, deu X de potência. Mas você põe um pouquinho mais pobre, 089, opa, subiu o HP. Aí você tem que pensar, você quer fazer moto para andar no dinamômetro, mostrar potência no dinamômetro ela não anda, né? Ela só mostra potência, então você quer fazer moto para mostrar a potência ganha no dinamômetro, ou você quer fazer moto que vai andar na real lá na pista, né? De roda no chão, encarando a temperatura alta, encarando vento frontal, vento lateral, né? Encarando calibragem de pneu, encarando até rugosidade do asfalto, se ele é mais rugoso, se ele é mais abrasivo, ele prende mais a moto e aumenta a carga, se ele é mais liso, ele solta mais a moto. Então, como é que você quer regular sua moto? Então, por isso que eu falo, o dinamômetro não é tudo. Ele é desejado, é bom, mas você pode ter muita moto que sai dali e não anda bem de velocidade final. E aí só tem um jeito de resolver. Quer saber como? Segue a Remap Race Bike. Agora vamos lá sobre a dirigibilidade. As motos, os softwares delas, têm vários mapas de controle. E por que que tem isso? É porque precisa, porque cada mapa mexe numa situação. Ainda assim, cada mapa dentro dele, você tem zonas de funcionamento de determinadas condições de pilotagem da moto. Você sabia disso? Você conhece as zonas dos mapas? Sabe onde mexer para poder consertar aquele probleminha, tirar um buraquinho de aceleração cirurgicamente só mexendo naquele lugar? Ou você vai acabar mexendo no mapa todo? Então, se você não tem esse conhecimento, é porque você não teve treinamento adequado, ok? Cada mapa tem as suas zonas e cada tipo de mapa, setup e configuração tem o seu desenvolvimento para você fazer a melhor dirigibilidade, a melhor condução da moto, tirar aqueles defeitos crônicos de motocicletas. Eu vou citar aqui, vou mostrar esse primeiro vídeo, eu vou botar em especial uma moto que eu tive muita vontade de fazer, porque era uma moto que gastava demais, que não aceita sexta marcha abaixo de 110, e é uma moto de 1000 cilindradas, motor em V, que na minha cabeça, motor em V significa torque, né? Na sua também deve significar, se você tem um conhecimento mínimo. E como é que uma moto dessa não aguenta você botar a sexta marcha abaixo de 110? Será que o câmbio é muito longo? Que a fábrica errou nisso? Não, eles nunca erram nesses cálculos matemáticos. Aí é a engenharia perfeita. Eles erraram onde? Na calibragem da ECU, ok? E eu vou mostrar para vocês. O outro defeito dela, consumir demais. É uma moto que gasta 30%, 40% mais do que todas as outras estradeiras da mesma categoria, motores de 1000 cilindradas, 2 cilindros, às vezes em V, às vezes em linha, não interessa, mas ela gasta muito mais. Então, como é que você vai resolver isso daí? Que mapas que você vai mexer? Que zonas desses mapas você vai mexer? E o terceiro problema que a gente descobriu, aí sim, subiu no dinamômetro, a gente constatou. Eu descubro olhando o mapa, eu sou um observador, eu olho tudo que está ali na regulagem, eu já sei onde está errado, o que pode ser melhorado. Mas aí nós subimos a moto no dinamômetro e apareceu lá a restrição de potência em determinadas marchas, e aí foi fácil tirar e a moto ganhar bastante, beleza? Então, acompanhe aí o vídeo da nossa série nova agora, que nós vamos passar diversos modelos de moto, mostrando os detalhes e as especificações ou particularidades de cada modelo. A moto em questão aqui é a DL1000,
ou Suzuki V-Strom 1000, ok? Essa moto tem todos aqueles problemas crônicos que eu citei ali, então o único jeito de acabar com isso é através do remap. Ela também tem uma falha na montagem, no projeto, na verdade, que a Suzuki escolheu, que eu denunciei isso aí em 2008, que ela falta uma mangueirinha no map do cilindro traseiro. Ela só tem a medição de vácuo do map para determinar o funcionamento desse mapa no cilindro dianteiro. No momento que ela vai admitir no cilindro traseiro, esse sinal do map cai e depois ele volta quando admite no dianteiro. Então, isso aí eu notei que atrapalharia no funcionamento, no equilíbrio, principalmente da baixa da moto, porque se você conhece de estratégia de injeção eletrônica, você sabe que a moto tem sensor MAP e sensor TPS, é porque ela usa as duas formas de cálculo para definir qual a estratégia da injeção eletrônica, qual que é o mapa que vai ter maior peso ali na regulagem. E o mapa de MAP é para baixa, tá? Então, eu já, só de bater o olho naquilo ali, eu estava dando o primeiro curso de injeção que eu fiz para a moto, foi numa concessionária Suzuki, era uma V-Strom, uma das motos que eu ia usar no curso, no treinamento, e aí eu pude observar isso, falei, opa, isso está errado. Eu vou testar isso aqui, botar um Tzinho, né, uma derivação nessa mangueira de vácuo do cilindro 1, para ela pegar também no cilindro 2 e o MAP ser lido dos dois cilindros, né? Essa depressão de coletor ser lida dos dois cilindros. Se você olhar qualquer mapa 4 cilindros, qualquer moto de 4 cilindros, ela tem uma mangueira do MAP, mas chega ali na frente, ela vai se derivar em 4 mangueiras e vai no vácuo de cada TBI, por quê? Esse sinal precisa ser constante. Ora é o cilindro 1 que está admitindo, depois o cilindro 4, depois o cilindro 2, depois o cilindro 3, e assim por diante, ou conforme a sequência de ignição. Então, a primeira coisa que eu mandei fazer foi colocar essa derivação da mangueira do MAP. Isso foi testado há muitos anos atrás, eu não tinha oficina, como não temos até hoje, nós somos só uma empresa de remap. Então, eu pedi para um amigo meu, né, que era um cara lá de São José do Rio Preto, até o Alexandre, finado Alexandre, saudoso Alexandre, muito gente boa, tive prazer de conhecê-lo e conviver com ele um tempo. Ele testou para mim fazer isso que eles apelidaram de V-Mangue, que é colocar a segunda mangueirinha no TBI traseiro. Ele experimentou lá numa moto de um cliente. O cara ficou encantado, o cliente ficou louco, disse que a moto ficou até mais econômica. Creio que só porque ele andou dentro da cidade, porque o problema básico de consumo da DL1000 você só tira de outra maneira. Mas o V-Mangue já ajudou. Então, primeira coisa, vocês devem fazer um V-Mangue em toda a DL1000 que vocês forem fazer, beleza? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui com o mapa de enriquecimento em aceleração. Você sabe o que é esse mapa? Como é que ele funciona? Enriquecimento em aceleração, ele é como o próprio nome diz, né? Ele aumenta mais o combustível em cima da tabela base do mapa de combustível TPS, do mapa de combustível MAP, de acordo com o tipo de retomada que você faz. Isso é estabelecido por definição do software. Tem uma determinada duração de RPM que esse enriquecimento vai poder funcionar. Você vê que nota aqui que o mapa vai de 1.000 até 10.000 e de 0 até 90% de acelerador, certo? Por que o mapa é desse tamanho? Porque ele vai fazer o enriquecimento em aceleração, colocando esses valores aqui a mais, né? Dependendo da posição do acelerador que você está iniciando. Exemplo, você está a 11% de acelerador e a 3.000 giros e inicia uma aceleração, aí você acelerou até 44%. Então, ele vai durar ali cerca de 3.000 RPMs, ele vai enriquecer a quantidade de combustível nesses valores que estão definidos nesse mapa. Então, existe jeito de mexer nesse mapa? Existe, sim. Qual a condição que eu mexo? Quando que eu mexo? Depende do tipo de retomada que o cara faz. Ele tem que mover rapidamente o acelerador. Como é que a ECU sabe disso? Ela mede a posição atual e depois a posição alterada, né? A posição anterior e a posição atual, que depois que você variou o acelerador. Em quanto tempo você fez isso? Que aí ela define se for uma aceleração rápida. Sim, se for uma aceleração rápida, você mexeu rapidamente, vamos dizer, você estava a 10%, né, ali, e aí você mexeu até esses 45% para arredondar rapidamente, opa, a ECU vai entender
que é preciso colocar um enriquecimento em aceleração, que no carburador é aquele giglê da máxima, né, que soltava um diafragma da máxima, que soltava uma injeção extra por um caninho lá dentro do carburador, dava aquela esguichada lá dentro, que só durava um tempo. No carburador, quando o vácuo diminui, porque à medida que o motor sobe de giro, o vácuo diminui, aí você tem o encerramento daquela injeção. Na injeção eletrônica, no mapa, né, fazendo o remap da moto, você vai ter que definir qual faixa de aceleração que você precisa ou enriquecer ou tirar combustível também, quando é o caso de estar tendo excesso. Beleza? Então é assim que esse mapa trabalha. Agora, você tem que conhecer muito bem as zonas dos mapas para saber onde você está indo. Dando sequência aqui, galera, nós temos então que sanar na DL1000 alguns problemas, como eu falei, alto consumo e trepidação dela não aceitar a sexta marcha abaixo de 110 km por hora. Onde vocês vão resolver isso? Vocês podem dar uma olhada aqui, os softwares Mitsubishi, essa moto vai ser o Mitsubishi, ele é um pouco pobre em relação aos Denso, por exemplo, tá? Então nós temos combustível TPS para os 2 cilindros, MAP para os 2 cilindros, avanço de ignição para os 2 cilindros e borboleta secundária, aceleração e desaceleração. Além disso, tem uns desabilita aqui, que é mais para fazer algumas coisas, e limitador de RPM, perfeito? Então, onde você vai resolver o problema da dirigibilidade da moto não aceitar a sexta marcha abaixo de 110? Se você conhece de mecânica, e você, para remapear a moto, precisa conhecer de mecânica e injeção eletrônica, principalmente sabendo todas as estratégias, você vai conseguir de cara resolver. Eu, de cara, fui no primeiro mapa que eu fiz, na primeira DL, que eu peguei para desenvolver o acerto, eu já acabei com o problema da trepidação em sexta marcha com um mapa apenas. Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento. Eu sei o que é que provoca isso, qual é a causa dessa trepidação. E eu fui no lugar certo, na área certa do mapa, e consegui constatar o que estava errado, confirmando que aquilo ali provocaria esse tipo de coisa, e alterei e acertei de primeira. Depois, eu levei vários meses para terminar o ajuste da moto, para fazer ela ficar econômica, tirar esse consumo absurdo que ela tinha. Como? Por que eu demorei esse tempo todo? Porque esse cliente fazia viagens. Então, a cada viagem que ele fazia, a cada 15 dias, eu mexia em alguma coisa no mapa e botava o cara para ir. Quando ele voltava de viagem, ele me dava o feedback de desempenho e consumo da motocicleta. E assim eu fui fazendo passo a passo, até eu não instalei uma telemetria ali, uma aquisição de dados, que seria o ideal, mas eu não tinha disponível, então eu tinha que fazer conforme o feedback do cara e fui no passo a passo devagar para não passar do ponto, ok? No mapa de ignição, se você reparar, se você tiver conhecimento de injeção eletrônica e de mecânica, você já vai ver onde está o problema da moto, né? Só de bater o olho, a primeira vez que eu abri esse mapa, eu já falei, o problema está aqui. E fui na região certa e mexi para acabar com essa trepidação da moto até 110, ok? Então, será que você sabe identificar por que ela tem esse problema só olhando esse mapa? Você sabe onde vai mexer? Se você não sabe, gente, você precisa de uma instrução, de um curso, de um conhecimento, de alguém que te passe a sabedoria, até, inclusive, para despertar em você esse observador que você tem que ser. Antes de mais nada, você abre uma regulagem de uma moto com arquivo original, é a calibragem que a fábrica deixou na ECU, a regulagem. Então, só de bater o olho, você vai saber onde está errado alguma determinada coisa que causa um problema na moto, certo? Eu bati o olho aqui e, como eu falei para vocês, só no primeiro mapa que eu já fiz, eu já acabei com o problema. Peguei, inclusive, uma subida, botei 90 km por hora de sexta marcha e a moto não trepidou mais nada, não sacudiu mais nada. Exatamente por causa de uma coisa, conhecimento, beleza? Se você não tem conhecimento, porque comprou um sistema por aí, mais ou menos, meia boca, que ninguém te ensina nada, entendeu? Você não vai conseguir solucionar. Se você foi bem treinado, inclusive a ser um observador, você vai conseguir resolver, beleza? Cilindro 1 e cilindro 2, então aí os dois mapas da moto, eu resolvi na primeira. Quer aprender a fazer isso? Né? É só
procurar a Remap Race Bike, porque nós temos todas as soluções para você, inclusive até para você que comprou um sistema de qualidade duvidosa sem treinamento. Agora, para resolver o segundo problema crônico dessa moto, combustível e consumo alto. Falando combustível e consumo alto, você sabe que vai estar ligado aos mapas de combustível da moto. Beleza, mas vai envolver 3 mapas. O enriquecimento em aceleração, que eu já mostrei para vocês, o combustível TPS, está aqui, né? Vou botar ele aqui de lado, e o combustível MAP, ok? Abrir um cilindro de cada um aqui, só para vocês terem uma noção, ok? Então, vai envolver esses 3 mapas aqui para você resolver o problema de consumo alto da moto, tá? Que ela consome pelo menos 30% a mais do que qualquer outra da estradeira da mesma categoria. Mas em qual mapa você vai mexer? Como você vai mexer? Em que zona do mapa você vai mexer? Você sabia que o mapa tem zonas? Tem zona de baixa, inicial e baixa, tem zona de média, tem zona de alta e tem zona de plena carga e mais zona de desaceleração. Então, essas são as zonas básicas de cada mapa. Você sabe delinear aqui qual é cada zona? Se você não sabe, você precisa saber, porque para resolver o problema dessa moto, você ia precisar mexer cirurgicamente no lugar correto, beleza? Então, eu, logicamente, tenho conhecimento e passo para todo mundo que compra o meu sistema como eu fiz a correção de todo o problema do consumo usando esses 3 mapas aqui. Detalhe, note aqui o TPS, que ele só vai até 88,9 de abertura. O que é isso? Isso não é percentual, gente. Isso aqui é ângulo de borboleta, que representaria os mesmos 100%, tá? A dica está dada aí gratuitamente. Por que 89, praticamente 90 graus? Porque se você olhar e reparar bem, a borboleta fechada de qualquer TBI, ela está a 0 grau, certo? Aí você abre 90 graus, ela está totalmente em pé, cerca de 90 graus, beleza? Como elas estão um pouquinho mais adiantadas, não está exatamente no 0 grau, ela está um pouquinho inclinadinha, você abrir até mais 89%, você abriu e deixou a borboleta totalmente aberta. Então, por isso que esse mapa de TPS mede assim. Ah, e o mapa do MAP? Esse aqui é em quilopascal, kPa, e por isso que ele tem essa faixa aqui em cima que é bem diferente. O MAP também trabalha muito diferente. O MAP, você funciona a moto, ele está numa marcha lenta, num determinado lugar, você dá uma acelerada, ele vai para cima, depois vem para baixo, depois ele atrasa, quando você tira a mão, ele vem aqui. Então, você sabe como funciona um mapa de MAP? Para você saber em qual zona do mapa você mexeria para sanar o problema de consumo alto, né? E conjugando TPS com MAP e mais o enriquecimento em aceleração, só assim você resolve o problema de consumo alto nas DL1000, beleza? Então, quer saber como nós fizemos isso? Como foi feito o desenvolvimento em várias viagens, em vários testes, até a gente chegar a uma economia de 30% a 40% a mais na moto, gente. Por que 40%? Nos casos, é o cara que anda mais forte, anda acima de 160 de velocidade média na estrada. O cara que anda 110, 120, só vai exigir você mexer em um mapa apenas. E aí ele vai ter menor economia, porque a 110 ele está mantendo a moto numa faixa que ela não gasta muito. Ela só gasta se você andar acima disso, a média de 140 para cima. Então, quer saber onde mexer, em qual mapa, em qual região, como fazer esse desenvolvimento? Contrata os cursos e os treinamentos da Remap Race Bike ou compra o nosso sistema. Nós temos solução para qualquer que seja o seu caso. Dando sequência aqui, nós vamos observar agora os mapas das borboletas secundárias da moto, certo? Essa moto tem borboleta secundária e ela é muito atuante. A maioria das Suzukis tem, né? Se não me engano, todas, mas é muito importante. Vou começar aqui pela desaceleração. Esse é o mapa de fechamento da borboleta secundária, ou seja, quando você está desacelerando, esse é de primeira, segunda e terceira marcha. Então, se você é um bom observador, você olhou esse mapa aqui, aí você abre o de quarta, vamos botar aqui do lado, certo? O de quarta marcha já é assim, e depois você abre o de quinta e o de sexta, vamos botar aqui do lado,
ele já é assim. Se você é um bom observador, você já começou a olhar como é que esse mapa está escrito, que valores ele está usando. Para que ele serve? Você sabe para que serve um mapa de fechamento de borboleta secundária? É para controlar o freio motor da moto. Por aqui fica nítido. Para vocês, onde a moto tem mais freio motor? Em qual dos três mapas? Você consegue perceber isso? Onde ela tem menos freio motor? Em qual dos três mapas? E onde ela tem um freio motor, vamos dizer, médio? Em qual dos três mapas? Se você já está percebendo isso, você é um bom observador. Esse é o princípio para você fazer o melhor ajuste. Tem um jeito de mexer nisso aqui? Tem. Para que você mexe nisso aqui? Personalizar a moto para um cliente. Se ele quer muito freio motor, menos freio motor, nenhum freio motor. Por exemplo, motos de pista, elas gostam, os pilotos preferem andar sem freio motor, entendeu? Em alguns casos eles precisam. Mas então tanto você pode aumentar, quando pode diminuir ou até mesmo eliminar o freio motor de uma moto. E é tudo nesses três mapas aqui, no caso da DL1000 não vai para a pista, mas você pode personalizar o freio motor. Aí nós vamos ver o borboleta secundária dela, tem um mapa para neutro. Opa, já observei aqui algumas coisas. Depois tem um mapa para a primeira, segunda e terceira marcha, da abertura da borboleta secundária. Depois temos o da quarta marcha, né? Nós vamos botar aqui do lado, da abertura da borboleta secundária. E o da quinta e sexta marcha, está aqui, a abertura da borboleta secundária. Bom, se você é um observador, você começou a notar várias coisas, né? Como é que a moto reage na abertura dessa borboleta secundária. Vou tirar o de neutro daqui, porque o de neutro não interessa para nada a não ser acelerar a moto parada, certo? Então, o mapa de primeira, segunda e terceira, ele tem uma abertura máxima, que dá para você reparar aqui que ele atingiu o máximo. E ele começa com quanto? Com isso aqui, né? Então, olha bem os valores, que aí você já começa a notar as diferenças, certo? Então, você tem uma condição, ela praticamente se repete aqui nos três mapas. E o que muda muito é a última coluna. Olha onde é que começa a aparecer a restrição aqui da moto, o que gera isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um teste dinamômetro com a moto original, que é o gráfico azul, aplicando a restrição, ela deve estar aqui de quinta marcha, chega a ter diferença de 29 cavalos entre você eliminar a restrição ou manter a moto com a restrição. Agora, você imagina isso aqui acontecendo, essa perda de potência de quase 30 HP, justamente nas marchas que você vai usar para fazer uma ultrapassagem. E na moto estradeira, era isso mesmo que a Suzuki queria? Será que esses caras não estavam de mau humor, sei lá, acordaram com o pé esquerdo? Porque você, quando vai fazer uma ultrapassagem na estrada, vamos dizer que você está de sexta marcha, você vai botar no mínimo uma marcha ou duas para baixo, certo? Ou você pôr quinta ou coloca a quarta marcha. E aí, quando você acelera, vai chegar uma determinada rotação, a moto vai começar a perder potência. Você pode notar que rotação é essa aqui, facilmente, se você for um bom observador. Você olhou, a partir de 7.200, opa, ela estava em 100 ali, começou a fechar aqui, tá vendo? Então, tirar essa restrição aqui, gente, esse eu estou mostrando e contando, porque esse é muito fácil, né? Até quase que um cego enxerga isso aqui, né? Mas se você nem chegou a perceber disso, isso, meu amigo, você está muito longe de ser um profissional de remap. Isso aqui vai mexer com a dirigibilidade da moto, também na potência máxima. Será que você pode otimizar alguma coisa aqui? Se você observar aqui, olha só, eu falei que era tudo igual, mas não é não. Se você olhar de primeira, segunda e terceira, o tanto que ela abre aqui, e nesse aqui já é diferente, né? E aí, esse é igual a esse, o segundo é igual ao terceiro. Mas aqui, ela já abre mais. Por que ela abre mais de primeira, segunda e terceira? Um pouquinho mais aqui, principalmente nessa primeira coluna aqui. Porque as marchas baixas têm baixa carga. O peso que o motor carrega da motocicleta é menor, porque a marcha é mais forte. Quanto mais alta fica a marcha, maior é o peso, maior é a carga que ela carrega, então essa borboleta precisa ser controlada diferente. Nessa moto aqui, nós não temos um exemplo, até porque o mapa de borboleta secundária só tem 4 colunas, mas em algumas motos você vai ver isso
muito mais bem definido. Será que você vai saber observar? Será que você sabe observar o ponto que é melhor, onde vem torque, o melhor torque da moto, para você observar a abertura da borboleta ali? E isso melhora você. Como você vai fazer essa alteração? Em que lugar? Em que faixa de RPM? Então, gente, isso tudo você aprende nos cursos da Remap Race Bike, principalmente a ser um observador. Tirar a restrição de potência máxima aqui, gente, é tirar doce da boca de criança. Esse é fácil, mas eu quero ver você com outro mapa aberto, com muito mais detalhe, muito mais coluna, sabendo o que fazer. Eliminar a restrição é fácil. Eu quero saber se você sabe melhorar a performance da abertura da borboleta secundária e ganhar aceleração e torque na moto. Você sabe? Se não sabe, aprende no curso da Remap Race Bike. Você que acabou de ver a gente mostrando o teste da DL1000, então aqui eu estou botando um outro exemplo de restrição, tá? Isso aqui é da Bandit 1250, ela apresenta uma restrição de potência entre 7.200 e 9.200. Você percebe quando passa a moto no dinamômetro que você vê essa queda de potência. Onde você vai resolver isso? Né? A dica já foi dada. Aproveita que hoje a dica é grátis, gente, beleza? Mas é muito fácil de resolver isso, ok? Vamos lá. Se a gente olhar um teste da Bandit aqui, né? Primeiro, o software dela é muito mais elaborado. Olha a quantidade de mapa que tem comparado com a Mitsubishi de DL1000. Né? Nós temos muito mais mapas aqui, muito mais possibilidades de correção, então ela também é bem mais detalhada. Vamos olhar aqui, por exemplo, ó, vou abrir o mapa aqui da borboleta secundária. Opa, tem que botar aqui ó, a Bandit 1250, eu esqueci. Vamos lá, Bandit 1250. Vou botar aqui uma original, a 18H40, ok? Então, vamos abrir aqui a borboleta secundária. Aí, você observando isso aqui, você é capaz de enxergar aquela restrição ou só porque agora eu mostrei? Você já tinha reparado isso quando fez uma Bandit? Onde está a restrição? Ela existe em todas as marchas? É só você ir abrindo e olhando. Tá aí, ó. Eu vou abrir aqui só 3, né? Eu abri aqui de quarta, quinta, terceira e vou abrir a da sexta marcha aqui. Vou abrir mais uma aqui, ó. 4, tá? É possível você enxergar essa restrição? Se você é um bom observador, você sabe que é possível. Agora, aproveitando, né? E você pode enxergar tudo, como a moto inicia, como ela trata na média, como ela está na melhor fase de potência e torque. Como é que é? Como é que você mexe nessa borboleta secundária? Você sabe fazer a alteração? Sabe fazer o desenvolvimento? Sabe fazer a verificação? Você tem condição de andar na moto e perceber as melhorias? O mecânico tem que ter sensibilidade. O mecânico tem que ter sensibilidade porque tem cliente que não tem. Tem cliente que só sabe em sentir a moto em potência máxima e velocidade final, mas não percebe nenhuma melhoria na baixa. Jamais te elogia porque você melhorou a moto na baixa para ele. Esses são os clientes que não sabem andar de moto. Eles só sabem olhar o que todo mundo enxerga. É potência máxima e top speed. Só quero saber do top speed. Mas, como eu falei, o profissional de remap, ele mexe na dirigibilidade da moto. Então, como eu fazer um mapa de performance aqui? Como eu elimino a restrição? Né? Você sabe fazer isso tudo? Se você sabe, você já está preparado. Parabéns. Se você não sabe, você pode aprender, tá? Essa aqui também está fácil. Está bem na cara aí, beleza? Estou mostrando esses mapas aí dessas motos mais fáceis para você se ligar. Agora, imagina nas difíceis, beleza? Se você não precisa de um treinamento e uma orientação de algum profissional. Com isso, nós chegamos aí ao fim desse vídeo que hoje abordou a DL1000 e até estendi um pouquinho mais para mostrar detalhes sobre borboleta secundária, a Bandit 1250, certo? Então, curta, comente e compartilhe. Principalmente, compartilhe com aquele seu amigo, aquele que comprou aquele sisteminha baratinho, pirata, de um cara que não deu treinamento, até porque o cara não é da área de motocicleta, nunca foi mecânico, não entende nada de injeção, não entende nada de moto, né? Você acha que ele vai te ensinar o quê? Então, você tem um profissional por trás de você no início que você vai começar no mundo de remap? Ninguém nasce sabendo, gente. Todo mundo precisa de um instrutor, todo mundo precisa aprender tudo.
eu aprendo todo dia. Eu já trabalho com esse software aqui, ó, o Tuner Pro, desde 2005, tá? Eu, quando fazia remap de carro, eu já fazia XDF para o Tuner Pro, para os carros que usavam ECU Delphi. Eram Corsa, Cadete, Vecta, GSI, etc. Todos esses aí, eu fazia remap nesses carros e eu fazia as minhas definições de mapa, os meus mapas, já usando o Tuner Pro. Mas todo dia eu estou aprendendo. Estou mexendo com moto e os softwares de moto são muito mais elaborados que os de carro, muito mais, porque as motos têm mais coisas na injeção do que os carros. E eu todo dia ainda estou aprendendo. Já estou trabalhando com esse software nas motos desde 2009. E todo dia eu aprendo. Toda hora eu tenho que atualizar esse software. Então, aquele sisteminha do seu amigo da pirataria está desatualizado. E se ele não tiver um professor, não adianta, ninguém nasce sabendo. Eu também tive que aprender, eu aprendi muito sozinho. Realmente, não tinha ninguém para me ensinar. Quem dera que eu tivesse um manual em russo, que ainda tivesse que procurar um tradutor, porque naquela época eu não sabia nem usar o Google, nem sei se existia Google Tradutor, para traduzir e me dar alguma dica, porque eu ficava desesperado começando a fazer remap de carro com software gráfico. Então, dificuldade todo mundo vai ter, ninguém nasceu sabendo. Você precisa de uma instrução, de uma orientação. Fora a parte ruim, né? Porque fazer o mapa aqui, errar no acerto da moto, tudo bem. Qualquer coisa você desfaz, vai lá e grava o original. Mas e na hora que você bloquear uma central? E na hora que você estragar isso? Que cara que você vai ficar na frente do seu cliente? Você precisa também de segurança para gravação e outras coisas, conexão e tudo mais, beleza? Isso tudo você só tem quando você cola numa empresa profissional, entendeu? Não adianta ficar nessa meia boca, ficar em grupo de WhatsApp, porque aqui você não vai ter dica de graça. Ninguém vai ensinar isso de graça, gente. Então, se liga aí que existe uma empresa que resolve o seu problema, seja ele qual for. Se você vai entrar no mundo de remap, entra com a empresa certa, que você já passa batido por todos os problemas e não passa vergonha, né? Se você já comprou, temos uma solução para você sair dessa situação, ok? E não adianta, gente. Toda vez que você vai começar num sistema, numa coisa nova, no sistema de remapeamento, vale muito a pena você sair do risco, pelo menos para não passar vergonha ou tomar prejuízo, mas para colar numa empresa profissional de alguém que te dê segurança e te ensine de verdade, beleza? Estamos aí para mais vídeos em breve. Acompanhe o canal, siga, comente, compartilhe, mande para todo mundo, coloque em todos os grupos de mecânico que você tem por aí. Temos a solução completa para você.